Hoje nos deparamos com uma pergunta que pode ser desconfortável para muitos, mas que deve ser abordada com seriedade: a masturbação. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? É realmente inofensiva ou pode afetar nosso relacionamento com Deus? Para alguns é vista como uma necessidade natural, mas isso está alinhado com os princípios bíblicos de pureza e autocontrole. Neste documentário examinaremos o que as Escrituras ensinam sobre isso, explorando seu impacto na vida espiritual e desmantelando ideias que podem... Antes de continuarmos, conte-nos. Você acha que a masturbação é pecado? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaríamos de conhecer sua perspectiva. Começamos a falar sobre temas sexuais muitas vezes evitados, especialmente porque muitas pessoas, inclusive cristãos, não se sentem confortáveis em abordá-los. No entanto, é crucial que os tratemos à luz das Escrituras. Nosso propósito não é condenar, mas oferecer uma saída para que você possa viver em pureza sexual. É fácil dizer a alguém que isso é pecado e que você vai para o inferno, mas o verdadeiramente difícil é oferecer ajuda real, dar diretrizes claras para sair dessa situação. É isso que queremos fazer hoje, explorar esse tema à luz da Bíblia e oferecer conselhos práticos que o ajudem a superar o que você está enfrentando. Não queremos apenas que você saia dessa situação, mas também que aprenda a evitar cair nela no futuro. Agora, do ponto de vista médico, a masturbação é considerada uma prática comum e, em geral, inofensiva para a maioria das pessoas. Profissionais de saúde concordam que não é prejudicial e que, se feita com moderação, pode até oferecer certos benefícios para a saúde. No entanto, é importante ressaltar que a ciência, muitas vezes, está em desacordo com os ensinamentos das Escrituras. A Bíblia, como palavra de Deus, estabelece a norma moral que guia o comportamento dos cristãos. O conceito básico da masturbação é o ato de estimular os próprios órgãos sexuais, geralmente com a mão ou outros métodos, a fim de obter prazer sexual. É praticado tanto por homens quanto por mulheres. De acordo com diversos estudos e especialistas em saúde, a masturbação é uma prática comum. Estima-se que a maioria das pessoas já a tenha praticado em algum momento de suas vidas. Em uma pesquisa realizada pela American Sexual Health Association, cerca de 90% dos homens e 60 a 70% das mulheres relataram ter praticado masturbação em algum momento. Como se pode ver, esse é um assunto sério que deve ser tratado com a devida consideração. Do ponto de vista bíblico, um dos primeiros pontos que devemos abordar é que a Bíblia não menciona diretamente a masturbação. No entanto, isso não significa que a Bíblia não ofereça princípios importantes que podemos aplicar ao analisar temas como esse. Muitos cristãos se sentem confusos sobre a masturbação devido à falta de um versículo específico que a mencione ou proíba. Isso levou a diversas interpretações e opiniões dentro da comunidade cristã. Algumas pessoas consideram a masturbação um pecado porque acreditam que vai contra os princípios de pureza sexual encontrados na Bíblia. Para elas, qualquer ato sexual fora do contexto do casamento é inadequado, e a masturbação pode ser vista como uma forma de desobedecer a esses princípios. Por outro lado, outros cristãos acreditam que a masturbação não é inerentemente um pecado, pois não é mencionada explicitamente nas Escrituras. Eles consideram que, em si mesma, a masturbação não é ruim, desde que não esteja acompanhada de pensamentos impuros ou luxuriosos. Segundo essa visão, o ato de se masturbar pode ser uma forma de liberar tensões físicas ou emocionais, desde que não se torne um comportamento viciante ou destrutivo. Alguns cristãos também veem a masturbação como uma atividade neutra, nem boa nem má, dependendo da motivação e das circunstâncias. Nesse caso, eles se concentram em princípios bíblicos mais gerais, como autocontrole, amor próprio e pureza de pensamentos,
que guiam como a sexualidade deve ser vivida. Embora a Bíblia não ofereça uma instrução direta sobre a masturbação, dizendo não se masturbe, ela estabelece princípios fundamentais sobre a sexualidade humana que podemos aplicar a situações como a masturbação. Alguns desses princípios incluem, em primeiro lugar, que a sexualidade foi criada por Deus. Em Gênesis 1, 27 e 28, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e os manda se multiplicarem e encherem a terra. A sexualidade faz parte do plano de Deus para a humanidade e é algo bom, pois foi projetada para o casamento. Em Gênesis 2, 24, diz: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso estabelece que o ato sexual tem seu propósito pleno dentro do casamento entre um homem e uma mulher. A sexualidade foi projetada por Deus para ser desfrutada dentro desse contexto, como uma expressão de amor e unidade entre os cônjuges. O ato sexual tem tanto um propósito procriativo quanto uma função para fortalecer o vínculo entre os esposos, sendo uma parte essencial do relacionamento conjugal. Nesse sentido, a masturbação, por não estar diretamente relacionada ao casamento, não é considerada conforme com o design divino da sexualidade. Entende-se que qualquer expressão da sexualidade fora do casamento pode ser vista como inadequada do ponto de vista bíblico. Em segundo lugar, há o princípio da pureza de coração e mente. Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, estabelece que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Esse versículo destaca que não apenas nossas ações externas são importantes, mas também nossos pensamentos e desejos internos. A pureza, então, não se limita ao que fazemos, mas a como pensamos e sentimos em nosso interior. Esse enfoque nos convida a viver de maneira íntegra, cuidando da mente e do coração, especialmente em questões relacionadas à sexualidade. A partir dessa perspectiva, a masturbação pode ser problemática se estiver associada a pensamentos luxuriosos, pois o ato de cobiçar alguém em nosso coração já é considerado uma transgressão. Isso ressalta a importância de manter nossos desejos e pensamentos alinhados com os princípios de pureza, buscando viver de maneira que honre a Deus e a nós mesmos. Em terceiro lugar, o controle dos desejos é um princípio-chave. Em 1 Coríntios 6, 18-20, somos instruídos a fugir da imoralidade sexual, pois qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo. Mas o que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo nos exorta a fugir da imoralidade sexual, lembrando-nos de que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Esse trecho implica que devemos tratar nosso corpo com respeito, reconhecendo que ele não é apenas nosso, mas também pertence a Deus. Portanto, práticas que não honrem essa verdade ou que possam ser prejudiciais para nosso relacionamento com ele devem ser evitadas. O controle dos desejos não se refere apenas a evitar comportamentos sexuais imorais, mas também a praticar disciplina em nossas ações e pensamentos. A masturbação, de uma perspectiva cristã que a rejeita, pode ser considerada parte da sexualidade ilícita, pois não segue o design divino do ato sexual dentro do casamento. Nossos corpos são santuários do Espírito Santo e devemos honrá-los de acordo com a vontade de Deus. Ao considerar nossas ações, devemos nos perguntar: estou glorificando a Deus com esse ato? Em quarto lugar,
Devemos evitar a imoralidade sexual. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Embora não mencione diretamente a masturbação, o princípio é claro. Os cristãos devem evitar a imoralidade sexual e viver de acordo com os padrões de santidade e honra. A masturbação pode ser considerada incompatível com esses princípios se estiver ligada a desejos descontrolados. Portanto, deduzimos que a masturbação é pecado, pois é incompatível com a ética sexual estabelecida na Bíblia, por não se ajustar ao design divino para a sexualidade dentro do casamento e por estar frequentemente associada a pensamentos luxuriosos ou desejos descontrolados. Agora, existem várias razões pelas quais as pessoas recorrem à masturbação. Entre os motivos comuns estão, em primeiro lugar, a busca pelo prazer sexual. Isso se tornou um objetivo predominante na cultura atual. A masturbação, nesse contexto, é vista como uma maneira fácil e privada de experimentar prazer sem a necessidade de um parceiro. Em muitas sociedades contemporâneas, especialmente entre os jovens, é comum que as pessoas iniciem sua vida sexual em uma idade precoce. No entanto, quando não têm um parceiro com quem compartilhar esse prazer, recorrem à masturbação como uma forma de satisfazer seus desejos sexuais de forma individual. Além disso, fatores como pornografia e outras influências externas desempenham um papel importante ao incentivar a prática da masturbação, oferecendo uma representação distorcida da sexualidade e contribuindo para a normalização desse comportamento na sociedade. Tudo isso reflete uma tendência para a gratificação imediata, que muitas vezes ignora as implicações emocionais, psicológicas e espirituais da sexualidade. O conselho bíblico é o seguinte: em 1 Coríntios 7:7, Paulo diz: quisera eu que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O apóstolo Paulo expressa seu desejo de que todos pudessem viver como ele, em continência e dedicados ao serviço de Deus. No entanto, ele reconhece que cada pessoa tem um dom diferente de Deus para viver sua vida sexual. Alguns são chamados a ter o dom da continência, enquanto outros não. Nesse sentido, ele aconselha os solteiros e viúvos que, se não têm o dom da continência, ou seja, a capacidade de controlar seus desejos sexuais, é melhor que se casem mais. Dessa forma, podem viver uma vida sexual dentro do contexto do casamento, em vez de serem consumidos por seus desejos. Seguindo esse conselho, se você está lutando com desejos difíceis de controlar, o melhor seria se casar. Ore a Deus para que Ele o guie e dê uma esposa, para que você possa se unir em casamento, cumprindo sua vontade e satisfazendo seus desejos de maneira legítima. Em segundo lugar, o alívio da ansiedade ou do estresse é outra razão pela qual algumas pessoas recorrem à masturbação. Muitas pessoas recorrem à masturbação como uma forma de escapar de tensões emocionais, solidão ou tédio, buscando um alívio momentâneo de suas emoções. No entanto, como cristãos, a Bíblia nos ensina um caminho diferente. Em vez de buscar consolo em práticas temporárias, como a masturbação, somos encorajados a entregar nossas ansiedades a Deus por meio da oração. Em Filipenses 4, 6, 7, somos exortados a não ficar ansiosos por nada, mas a apresentar nossas preocupações a Deus, e Ele nos dará uma paz que excede todo o entendimento.
A oração é o meio pelo qual podemos encontrar verdadeira renovação e fortalecimento, em vez de buscar soluções temporárias que não satisfazem plenamente. Em terceiro lugar, as dificuldades em controlar os desejos sexuais podem ser uma razão pela qual algumas pessoas recorrem à masturbação. Esse comportamento está intimamente relacionado à luta interna que cada cristão enfrenta contra a carne, ou seja, contra os desejos e tentações que surgem de nossa natureza humana caída. A luta contra os desejos carnais é um desafio constante para os crentes, mas a Bíblia também oferece esperança e orientação. Em Gálatas 5,16, somos instruídos a andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Andar no Espírito significa que, por meio do poder do Espírito Santo, podemos vencer as tentações e viver de acordo com os princípios de pureza e autocontrole que Deus deseja para nós. Esse processo não é fácil, mas com oração, disciplina e apoio da comunidade cristã, é possível vencer essas lutas e caminhar em vitória sobre os desejos da carne. Agora, a masturbação, de acordo com a Bíblia, pode ter várias consequências espirituais que afetam nosso relacionamento com Deus e nossa vida de santidade. A seguir, explicaremos 3 dessas consequências. Em primeiro lugar, desvio da pureza de coração. A Bíblia nos chama a manter nossos pensamentos e desejos alinhados com a vontade de Deus, buscando viver em santidade e pureza. A masturbação, especialmente quando envolve pornografia ou pensamentos luxuriosos, pode desviar nossos corações desse chamado à pureza, alimentando desejos carnais e pensamentos impuros. Nos afastamos de uma vida íntegra que honra a Deus e começamos a nos concentrar em satisfazer nossos próprios desejos, em vez de viver de acordo com os princípios divinos. Em segundo lugar, há consequências em nosso relacionamento com Deus. A prática da masturbação pode afetar nosso relacionamento com Deus, especialmente se nos levar a viver em desobediência à sua vontade. A Bíblia nos convida a viver pelo Espírito e a mortificar os desejos da carne, o que implica um autocontrole sobre nossas paixões. Quando caímos na prática da masturbação, corremos o risco de ceder à carne e nos afastar desse chamado a viver no Espírito. Isso pode interromper nossa comunhão com Deus e nosso crescimento espiritual, pois nos distanciamos de sua vontade e nos entregamos a desejos temporais. Em terceiro lugar, há sentimentos de culpa e vergonha. Muitos cristãos experimentam sentimentos de culpa e vergonha após se masturbar, o que pode afetar sua paz com Deus. Esses sentimentos são o resultado da consciência de ter agido contra os princípios bíblicos de pureza e autocontrole. A chave para superar isso é o arrependimento sincero, pedir perdão a Deus e buscar restauração por meio de sua graça. Deus é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem de coração,